Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui à TV Comunitária de Belo Horizonte, a TV CBH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Não devemos viver para trabalhar, nem só para lutar. Festar, se divertir, também faz parte da vida. Então queremos dedicar essa Palavra Ética de hoje ao direito à festa, direito ao lazer. É carnaval, né? Tempo de carnaval. E carnaval, muita gente fala que não se entende o povo brasileiro sem carnaval, sem festa de São João, sem Bíblia, sem religiosidade, um monte de características. Mas muita gente entende o carnaval também. O carnaval não é singular, tem várias expressões, é o carnaval do Rio de Janeiro, de Salvador, de Recife, né? Muita gente tem medo do carnaval, acha que é só lá tá um atrativo para o mal, né? Então, acho que faz bem, quero convidar você, telespectador, para ouvirmos aqui atentamente o Guto Borges. Guto Borges, bem-vindo aqui ao Palavra Ética. Obrigado, prazer estar aqui. E o Guto Borges é músico carnavalesco, folião de carnaval. Ô Guto, para começo de conversa, Belo Horizonte, até pouco tempo, alguém falou assim, Belo Horizonte não tem carnaval, quem quiser carnaval tem que fugir para o Rio de Janeiro, né? Há pouco foi gravada uma entrevista que a professora Dels gravou com o Glauco, do bloco Então Brilha, dizendo que o bloco dele nasceu lá no Rio de Janeiro, mas em 2011 voltou para cá. Como é que é essa história? Belo Horizonte não tinha carnaval, tem agora, como é que é? Um pouquinho de história e atualidade. Bom, toda vez que me perguntam isso, assim, me perguntam muitas vezes como que voltou, como que ressurgiu essa festa aqui. Eu sempre me pergunto e faço essa pergunta para as pessoas, como que deixou de existir, né? Porque o BH está ficando claro que existe uma vocação. Inclusive, há uns 4 anos atrás, nós entrevistamos aqui no Palavra Ética o Lil, o Alexandre, lá da Escola de Samba Cidade Jardim. Que é dos anos 60, né? Uma escola antiga, já quase 50 anos de história, né? E eles então, são uma testemunha. Foi proibido? Como é que é o... na verdade, é uma boa pergunta a ser feita. Eu não tenho essa resposta ainda. Eu acho que o que fica claro é que tem aí um processo, e aí é um processo político mesmo, de esvaziamento disso, que vem aí dos anos 90, das prefeituras, todas as escolas de samba, o mestre Conga, todas as pessoas citam sempre a figura do Pimenta da Veiga, que foi um prefeito que desestruturou muito drasticamente o carnaval na cidade, que vem, quando o Conga vai contar essa história, o mestre vai contar essa história, ele vem lá dos anos 30, as primeiras escolas de samba, tem um período ruim ali na guerra, ou seja, é uma história muito bonita, uma história muito rica da cidade e que está ficando claro que ela não estava morta. Assim, na verdade, ela foi interrompida e a gente retoma um pouco essa linha, mais ou menos ali no ano de 2009, quando a gente botou o pé na rua com o Tico Tico e com o Bloco do Peixoto. Então, pode dizer que hoje, nos últimos anos, está acontecendo assim, um reflorescimento do carnaval? De algo com escolas de samba, blocos, existem muitos? Sim, são 200, me parece que tem 200 blocos? Blocos, e mais as escolas de samba, os blocos caricatos. Então, assim, o que eu estava dizendo é isso, assim, quando a gente botou o pé na rua, era tanta gente que apareceu na janela, o pessoal mais velho que veio acenar pra gente, veio cantar, gente que desceu dos prédios para acompanhar, assim, que a gente pensou, existe algo que é um clima, um espírito de carnaval na cidade, uma tradição que está, de alguma forma, reclusa, né? Ela está presa nesses apartamentos aí, ela não convive, não tem acesso ao público. Então, é isso. Hoje, o que fica claro com esses dados, seja o número de blocos ou o número de pessoas, aumentou o número de venda de instrumento, aumentou o número de loja que vende fantasia, que eu acho maravilhoso isso também, as pessoas voltando a se fantasiar. Então, é isso, existe uma vontade muito grande, um espírito público mesmo que deseja isso, é uma vontade da cidade. Então, dá para dizer assim, 2009 é um divisor de águas, de lá para cá vem esse reflorescimento. Sim, 2009 é muito incipiente, é muito uma experiência, né? Assim, é uma experiência de 2 blocos que permanecem até hoje, mas que reverberou de forma muito forte na cidade. Então, as pessoas que não passaram o carnaval aqui em 2009
ouviram falar muito disso e as pessoas comentaram muito, fizeram um bloco aqui e os blocos foram super interessantes. E é claro que se tem aí mais de 200 blocos, é uma diversidade tremenda, né? Mas como é que eles vêm se organizando? São independentes, autônomos, é por bairros? Tem alguma relação com o poder público, com o mercado? Como é que é? Como você disse, hoje a situação é complexa, né? Vamos dizer assim, existe uma gama bem variada de proposições, de propostas de bloco. Mas, num primeiro momento, os blocos conversaram ali, a gente se conhecia, o próprio Glauco do Então Brilha, o pessoal todo do Então Brilha, de todos os blocos, bloco da praia, da estação, que muito rapidamente também encontrou a história do carnaval. De alguma forma, os filhos de Tchatcha, Tarifa Zero. Exato. Todos esses movimentos, vamos dizer assim, começaram a gravitar em torno dessa vida carnavalesca, ou seja, a gente tinha objetivos em comum, vamos dizer assim. E aí começou, inclusive, o diálogo com o poder público aí. Muito difícil, né? Sempre foi um diálogo, uma dificuldade de leitura da situação muito grande do poder público. Como a gente estava comentando mais cedo, se quer existir no Código de Postura da cidade de Belo Horizonte uma previsão de algo que fosse um bloco ou uma manifestação cultural popular, porque ou era evento, no sentido do palco, do lucro, do privado, ou não existia, simplesmente não existia previsão para isso. Guto, tem muita gente que é apaixonado por carnaval e também tem muita gente que quase que odeia, que não gosta, ou que tem um monte de preconceitos, seja por motivos religiosos ou por desinformação, né? Hoje nós estamos assim numa diversidade religiosa muito grande, então assim quem meio num tom assim fundamentalista ou uma perspectiva moralista da vida, carnaval, cuidado, risco à vista, contaminação da saúde, DST, HIV, né? Uns já arriscam, o que tem de pastores e padres aí falando mal contra o carnaval. O que você diria, você que é um carnavalesco, folião de dentro, para ajudar as pessoas a compreender os carnavalescos a partir deles mesmos e não a partir dos inimigos? Sim, claro. Primeiro, eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é um convite, né, assim, a todos a experimentarem e visitarem esses carnavais. Porque eu acho que o centro da coisa, pelo menos como ela está sendo gestada aqui em Belo Horizonte, e é uma luta manter isso, é um espírito comum, né, de comunidade. Um espírito comunal, vamos dizer assim, de troca, de alegria. Celebrar a vida. Celebração da vida. Não é esculhambação. Também mas assim, eu digo assim, como tudo isso faz parte da nossa vida. Eu estou falando assim, tem vamos dizer assim, dimensões variadas da vida que elas devem ser celebradas na sua diversidade, na sua intensidade, inclusive, assim. O que eu diria, de alguma forma, assim, inclusive para essas pessoas, aos inimigos, vamos dizer assim, é que talvez nós tenhamos objetivos muito parecidos, que é essa celebração da vida. Né? Assim, eu acho que pode ser que eles estejam falando de outros carnavais também, assim, porque a gente tem muitos carnavais, muitas formas de carnaval. E o que a gente tenta, o que a gente luta, o carnaval pelo qual a gente luta aqui em Belo Horizonte, é um carnaval que celebre a rua, nossos amigos, né? Essa vida em comunidade, a nossa cidade, que cante sobre ela, né? Que a gente consiga escrever a nossa vida sobre ela de forma feliz, de forma contente, boa, né? Assim, para que a gente tenha uma boa vida, na verdade. Assim. E será que dá para dizer assim que riscos e exageros existem em todos os setores da sociedade, mas não pode julgar a partir da exceção ou dos riscos e tudo, achar que o hegemônico é aquilo, né? Sim, claro. Por exemplo, eu morei um ano há 31 anos atrás no Pernambuco e fui lá ver um pouco assim, a maravilha que é o frevo. Você tá doido? Aquilo é um espetáculo de arte, de cultura e tudo e tal. Então você satanizar, criminalizar aquilo sem antes conhecer, não me parece justo, né? Sim, eu acho isso. Eu acho que o que a gente está falando aqui, na verdade, é de uma coisa muito positiva, de paz, inclusive de uma dimensão
da vida que talvez esquecer dela seja o grande mal, né? Guto Borges, carnaval e política. Uhum. O carnaval tem uma política ou várias políticas? Ou a política instituída, como é que ela vê e lida com as escolas de samba, com os grupos? Sim. Qual as relações que é possível, que acontece aí, que precisa melhorar, o que é criticável? Você tem falado muito disso, especialmente aqui, de carnaval e política. E o que a gente tem que entender é que, às vezes, se tem uma ideia de política muito pequena, né? Muito reduzida. E, nesse sentido, quando a gente amplia essa ideia, quando a gente torna ela permeada da cultura, como a gente está falando da própria vida, a política ganha um ar também mais amplo, uma dimensão mais profunda, inclusive, na nossa vida. Política partidária é uma isso é uma dimensão, sim, inclusive a política institucional, né? Assim, vamos dizer assim, nós, os blocos, enquanto sociedade, nosso papel, de fato, é existir nessa forma, né? Dessa forma, vamos dizer assim, propositiva, né? Criando constantemente situações no mundo público, situações do mundo público, dando opiniões, emitindo, vamos dizer assim, o nosso fazer no mundo público. Então, eu acho que, de alguma forma, os blocos, eles têm essa carga política na medida que eles estão eles estão existindo e eles estão tensionando a todo momento essa forma política, vamos dizer assim, institucional, que tende a diminuir essa energia vital da política, assim, vamos dizer, da criação constante, da vida, dessas intensidades que a gente está falando da vida, e o tanto que elas são formas de organização da sociedade que também devem ser pensadas e vistas pelo poder público. Então, quando eu digo do diálogo com o poder público e as dificuldades do poder público, é sobre isso que a gente fala. E é um diálogo assim meio entre surdos, de muita incompreensão. É difícil eles falar. Tentam cercear. O que é que normalmente acontece? Vem acontecendo. Bom, a gente tem, por um lado, a gente teve um primeiro momento que foi uma dificuldade muito grande de ser identificado pela cidade, ou seja, assim, pelo poder público na nossa cidade. Reconhecido. A gente foi tratado em algumas circunstâncias, inclusive com polícia, gás lacrimogêneo. Caso de polícia. Pessoas fantasiadas. Repressão mesmo? Repressão. Inclusive em duas situações que estão registradas, inclusive. E a partir do momento que porque o poder público tinha uma intenção de inibir isso mesmo, assim, por não fazer parte do projeto, do plano deles, assim, de cidade, um plano privatista, vamos dizer assim. A gente estava celebrando o mundo público, assim, abertamente, né, assim. E nesse sentido também é uma dimensão política, vamos dizer assim, no sentido que a gente está celebrando e retomando com muita paixão o mundo público, né, assim. Mas quando o poder público passou a dialogar com a gente, se não me engano foi ali no ano de 2012, as dificuldades vão mudando, cada ano é um ano. E aí ela passou a ser essa de como manter a energia da festa, essa energia forte de invenção, a criatividade. Você falou, essa arte, essa pulsação constante, sem que isso fosse reduzido a uma administração muito pouco sensível a isso, né? Uma administração que no ano passado estava soltando gás lacrimogêneo no bloco, assim, uma coisa irreal, assim, de acontecer no Brasil, como você abriu sua fala aqui hoje. E aí, sendo que não existia nada demais, eram pessoas literalmente fantasiadas na rua brincando. E aí existe um diálogo e um cuidado, em especial de alguns blocos, em manter, vamos dizer, a festa no seu sentido público. Tem forças, claro, do mercado, que agem muito fortemente através do Estado, né? O Estado faz um acordo hoje preliminar, né, com essas marcas de cerveja e, de alguma forma, tenta dotar de significado o carnaval dentro disso, fazendo as suas publicidades, os seus eventos programados, etc. E, de alguma forma, o carnaval que a gente propõe é um carnaval que permaneça sendo de invenção, de criação, que a gente chama de fronteira, né? A gente já faz mais ou menos esse papel. A gente tem dois blocos em especial, o Tico-Tico e o Tchatcha, que faz esse papel um pouco de fronteira da festa. Ok, Guto, a prosa tá boa, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco nós vamos continuar. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, entrevistando o Guto Borges, que é músico, carnavalesco apaixonado, né? Folião do carnaval. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já
para continuar proseando aqui com o Guto Borges sobre a beleza que é festar, se divertir, né? As maravilhas são uma dimensão essencial, imprescindível da vida. Espere aí e voltaremos já já. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Rio Acima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseudidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Estamos de volta com Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Lembrando que a programação da TV Comunitária, TV a cabo, acessível nos canais 6 da NET e canal 13 da Oi, também é acessível via internet no seguinte endereço, tvcbh.com.br. Nós estamos hoje aqui dedicando essa Palavra Ética ao direito à festa, direito à diversão, carnaval, né? Estamos entrevistando o Guto Borges, que é músico e folião de carnaval aqui em Belo Horizonte. E onde você estiver, né, Guto? Guto, no final do primeiro bloco, você estava, assim, tecendo as relações complicadas, ásperas, não compreendidas, dos blocos carnavalescos, escolas de samba, com o poder público e também com o mercado, né? Nós estamos ultimamente aí, infelizmente, vendo assim um avalanche de propostas no sentido de cada vez mais transformar as cidades em empresas, né? O mercado, capital avassalador, né? Isso, assim, asfixia, atrapalha, cerceia muito, está cerceando muito a atuação, a criatividade, a beleza do carnaval? Sim, porque o carnaval, em alguma medida no mercado, vamos dizer assim, ele tem um formato muito programado, vamos dizer assim, é uma festa toda programada, inclusive já tendo como perspectiva a propaganda, o marketing, a publicidade. Então é mais do mesmo, vamos dizer assim, né? Assim, é o mais que é o espetáculo comercial que a gente está cansado de ver de alguma forma assim. Então o carnaval perde esse ar de respiro, vamos dizer assim, de ar renovador, assim, que é um pouco, no caso aqui da nossa cidade, o que motivou lá em 2009 o surgimento dos primeiros blocos, que precisava de um respiro, a cidade precisava retomar, vamos dizer assim, essa linha, ou se dedicar, né, a essa, como a gente está dizendo, essa paixão, que é essa paixão da liberdade no mundo público, essa menção ao mundo público de forma mais aberta e de forma mais livre, vamos dizer assim. E é claro, a gente tem uma forma de controle muito grande, né? Quando a gente fala aí do mercado, etc. No fundo, a gente está falando de uma forma de controle, né? De uma perspectiva política que tende a controlar esse tipo de energia vital da sociedade. Assim. Guto Borges, você me dizia aqui em off, né, de um vídeo que está no YouTube, sim, sobre carnaval e revoluções, né? Sim, sim. Se a gente puder ver um trechinho dele, é interessante. Beleza, então vamos assistir um pequeno trecho.
antes do carnaval, eu nunca sei o que vai acontecer, assim. Nunca, inclusive de ser planejado. Ele é uma espécie de disparo, inclusive, que continua ecoando durante muito tempo nas pessoas, né? Assim, então, se não é que não exista um significado, não é que não exista significado, é que existe um turbilhão tão grande de significados em curso aí, que eu acho que fica difícil nomear e dizer assim, um pouco do que está acontecendo. É como se a gente estivesse entrando em territórios, em lugares, em situações, em propostas, que a gente tem que construir as coisas do zero. Os blocos serviram como multiplicadores de várias coisas na cidade, até desde os blocos serviram como multiplicadores de blocos, como de reflexões sobre a cidade, como de questionamentos, de pertencimentos, de geração de laços, de comunidades. Rapaz, eu não esperava de uma alegria tão gostosa assim, não. Porque aqui nós estamos morando aqui. Eles falam que nós somos invasores, mas nós não somos invasores. Nós somos ocupadores. Nós estamos aqui porque nós precisamos de um lugar para morar. E se a gente precisa de um lugar para morar, a gente tem que enfrentar o que tiver de vir. Beleza, é sinal que aqui tem vida, aqui tem gente esperançosa, aqui tem gente que luta, aqui tem gente que merece, aqui tem gente que trabalha, tem gente que precisa ser vista pela humanidade, pelo povo, pelo Brasil, pelo Minas Gerais, por todo o nosso país. Então eu acho isso assim um pouco, que o papel principal é o detonamento. Então você detona uma espécie de como é que chama isso? De abalo sísmico que vai se expandindo no sentido de ninguém sabe o que pode ruir com isso, assim. Ou o que pode ser construído a partir do que ruiu também, entendeu? O que pode ser reconstruído a partir daí. Deus que abençoe, felicidade para vocês todos, boa diversão, viu? Então vimos aí um pouquinho, né, uns pequenos fragmentos sobre carnaval e revoluções. Agora, Guto, o ano passado eu tive a grande alegria, né, de participar com a câmera filmando alguns flashes da chegada e a participação do bloco Filhos de Chácha, chegando lá nas ocupações da Isidora, precisamente na ocupação Rosa Leão e ao lado também na ocupação Zila Expósito, né? E esse ano parece que está previsto ter, na segunda-feira de carnaval, de novo, os Filhos de Chácha, né, com o Rafael Barros, você e tantos companheiros, fazendo a festa, dessa vez agora em 2015, nas ocupações Esperança e na ocupação Vitória, né? Como é que brotou meio natural? Quais são as relações assim entre esse grupo cultural, a festa e abraçando e envolvendo também o povo das ocupações urbanas, que ocupações urbanas é uma questão quente, né? Sim. Muita gente apoia, mas outras pessoas também fica irritado só de perceber a existência. Bom, Frei, assim, essa é uma história que tem um laço, você citou a figura do Rafa, né, do Rafael Barros, que já tem um lastro de diálogo com algumas lideranças lá. Já tinha feito, inclusive, um show em outra ocupação, no Dandara, do Graveola. Que é uma banda fizeram daqui, um lançamento lá, né? Que Graviola e o lixo polifônico, né? Super interessante, foi um primeiro, vamos dizer assim, contato desse público do Graveola com uma ocupação. E aí houve essa ideia, né? O bloco do Rafa também tem esse sentido que a gente estava conversando, um pouco da errância, assim, de visitar... Filhos de Chácha, né? Filhos de Chácha, de ir visitando lugares na cidade, carregando com ele o carnaval mesmo para essas fronteiras, vamos dizer assim, né? No sentido simbólico, no sentido territorial mesmo, assim. Ou seja, a gente levando o carnaval no limite dele também. E aí a gente, inclusive com o auxílio do Tarifa Zero, que promoveu ônibus de graça, levando pessoas até lá. Literalmente Tarifa Zero. Tarifa Zero, são as buzonas do Tarifa Zero, um trabalho super bonito do ano passado também, do pessoal desse coletivo. Então a gente visitou lá, foi uma experiência para as pessoas que foram
super interessante, as pessoas ficaram muito, muito felizes, porque quem conhece esses lugares, né, você sabe disso, são lugares felizes, as pessoas em geral são muito receptivas, as pessoas são muito alegres e elas abraçaram literalmente a gente de forma... O povo ficou encantado, receber uma ilustre visita assim, nos foliões do Carnaval, largando o centro de Belo Horizonte e ir para a periferia, que normalmente é meio excomungada, né? E aí é interessante como isso é uma provocação, né, ao Carnaval, vamos dizer assim, a esse Carnaval que tende a se consolidar nessas formas, seja de mercados, seja institucionais, é uma provocação ao Carnaval. E é uma forma também, como a gente estava falando mais cedo, de radicalizar, vamos dizer assim, essa experiência da renovação pessoal e das pessoas que se envolvem na festa. Porque ela te coloca numa situação, parece muito o início lá, quando a gente começou o Carnaval, uma espécie de reinvenção constante da festa. Porque, de repente, você está ali e a festa tem que ser inventada de novo. Você está num lugar onde, inclusive numa cidade que está sendo gestada, né, vamos dizer assim, as ocupações, ela tem essa característica de uma cidade em construção, né? Ela aparenta isso e ela é um pouco isso, as relações, as pessoas se ajudando nas construções e as pessoas oferecendo seus banheiros nas casas, sendo muito gentis, muito simpáticas com a gente. E isso é uma coisa, é um valor e é uma cidade que de alguma forma a gente sonha com ela, ser uma cidade mais humana, uma cidade mais gentil. E a gente encontrou isso lá de uma forma muito bonita, assim, é até emocionante falar assim, porque eu conheço gente que chorava, entendeu, lá, um pouco por isso, por estar vendo ali uma cidade em construção, em gestação, um novo valor, uma nova vida em sociedade, assim, em valor ali, em construção ali. Ô Guto, e se o ano passado já foi um êxito, esse ano eu estou intuindo que vai ser melhor ainda, porque o povo ficou muito feliz, né? Várias coisas. Primeiro, esse deslocamento. O pessoal deixou o centro da cidade lá e vem nos visitar aqui na periferia. Depois também, assim, a expressão do mundo cultural apoiando aquela luta social por um direito elementar, que é o direito à moradia, se desdobrou ao longo do ano, né? Quando houve uma ameaça de desocupação absolutamente irregular também, mobilizou-se, essas pessoas estavam afetivamente ligadas àquilo lá, as pessoas que visitaram. Então, muitas pessoas voltaram, né, e demonstraram um apoio que foi muito interessante, muito importante. E, ou seja, essa é uma história que se desdobra ao longo do ano, essa história do Carnaval. Exato. O amor de Carnaval, na verdade, se desdobra e ele tem consequências para o resto do ano. Guto, esse eu acho que é um fenômeno que está acontecendo em Belo Horizonte, que eu convido as pessoas a prestarem atenção, porque ele é profundamente fértil, que é assim uma união e um entrosamento entre os movimentos sociais que lutam por direitos humanos elementares, né, como a terra, né, a moradia própria, digna e adequada, contra a violência, pelos direitos humanos dos presos, das crianças, dos idosos, etc. E o mundo artístico que se comove diante da dor dos injustiçados e fica indignado diante de tantas injustiças. Isso, por exemplo, se materializou naquela ocupação cultural do espaço como Luiz Estrela, também, né? Que tem seu bloco também. É um bloco grande, um prédio grande abandonado há mais de 30 anos, uma ocupação cultural no coração de Belo Horizonte. E agora estão feita essa parceria aí, fortalecendo tanto os movimentos sociais quanto os movimentos culturais. Então, que beleza. O nosso tempo esvaiu-se. Parabéns, oxalá que a festa seja para enobrecer cada vez mais a vida. Obrigadão pela participação aqui. Eu que agradeço. Então, nós entrevistamos hoje aqui no Palavra Ética Guto Borges, músico, né, folião de Carnaval. Espero que esse programa tenha ajudado as pessoas a perder, a superar pelo menos alguns preconceitos com relação ao Carnaval. Obrigado ao telespectador pela atenção. Obrigadão aqui à direção da TV Comunitária e aos funcionários que são imprescindíveis aqui na gravação e na veiculação dos nossos programas. E até o próximo Palavra Ética.